A sintonia fina e o argumento cosmológico. Olá, hoje quero refutar o argumento cosmológico usando apenas a razão, como os teólogos também o fazem. Eu não serei prolixo, apenas contestarei alguns supostos fatos extraordinários em um vídeo que você verá a seguir. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de eventualmente surgirem alguns que permitem vida.
No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. No vídeo podemos ver que há 3 possibilidades. 1. A necessidade. 2. O acaso. E por fim, o designer. O erro nesse argumento é descartar outras possibilidades além do multiverso, como a nova ideia do efeito incausado, como sabemos que existem na física quântica. Por exemplo, quando um átomo recebe energia, esta energia incide sobre o elétron. Este absorverá um fóton, desde que a energia seja suficiente para ele mudar de nível. Chama-se isso de salto quântico. Porém, para ele se desexcitar, ele libera um fóton e consequentemente energia. Porém, não há uma causa para a emissão desse fóton pelo elétron, nenhum momento previsível no tempo, nenhuma margem para a direção do fóton, nenhuma margem para a energia liberada com o fóton. O único conhecimento que temos é a velocidade do fóton, que é a velocidade da luz. Pode acontecer do elétron não se desexcitar e receber energia suficiente para romper sua ligação com o núcleo do átomo e passar a ser livre. Então, como podemos ver, o universo pode ter vindo à existência sem que algo causasse. Eu quero que você abra sua mente para essa possibilidade incomum, mas provável. Porque vejamos, se o universo não existia, então onde estava Deus? Comumente os crentes retrucam alegando que ele estaria no paraíso, que seria atemporal e invisível e averso a qualquer tipo de teste. Ora, como um ateu que sou, eu fico numa situação difícil na ausência de provas empíricas. E esse argumento colocado ao lado do de Calum não me convence, pois fica numa ambiguidade absoluta. Pegaremos o dragão na minha garagem de Carl Sagan como exemplo. Se você ainda não leu a respeito, leia. Pois a analogia é perfeita. Eu também recomendaria George Ingersoll, que foi um agnóstico e um grande orador. Esse argumento da sintonia fina não me surpreendeu, porque se voltarmos ao passado, nada era evoluído, as leis ainda estavam ajustando-se, e cientistas supõem que a vida teria começado na água. Eram formas simples de vida que foram se tornando complexas. Eu concordo, pois, nós somos átomos irredutíveis à matéria. Caso não saiba, ao longo da vida, nossos átomos são trocados por outros. A morte é o fim, pois tudo o que somos está no cérebro, e quando este deixa de funcionar, deixamos, naturalmente, de existir. Então, se você é dualista e cartesiano, o ônus é seu em provar que alma e coisas do tipo existem. Para finalizar, temos a evolução e, se formos voltando ao passado, nos daremos ao luxo de observar como tudo era bagunçado, como os nossos ancestrais lutavam pela sobrevivência em um mundo hostil, naquele tempo, que passou a ser aprazível na medida em que fomos evoluindo.
Para mim é mais fácil crer na aleatoriedade como sendo a causa de tudo, que na existência de um Deus controlador como é descrito na Bíblia. Eu poderia ser panteísta, deísta, mas não sou, pois não vejo fundamento. Aceitar Deus significa que eu terei que aceitar outras opiniões divergentes, e como eu já expliquei em um vídeo resposta, eu sou perfeitamente honesto em minhas convicções. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário.